Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 10º episódio. Estamos Olha, crescendo, né, Jorge? muito bom. E o episódio de hoje eu já vou começar direto com uma pergunta. Só que antes de começar, calma aí, vamos devagar, estou empolgada aqui. Eu sou Regilane Espécia de Arruda, assessora de investimentos, estou aqui com Jorge Luiz Prado. Olá, Regi. Mais um episódio, tá bacana esse trabalho. É isso Espero aí. que o pessoal também esteja gostando o quanto nós estamos gostando de fazer e produzir, né? E eu tô empolgada porque é o 10º episódio e eu já vou começar te fazendo uma pergunta, porque a gente tá avançando, certo? Estamos indo para frente aqui. E Jorge, quando você está dirigindo, você costuma olhar para que direção quando você dirige? Para-brisa? Para frente. Olha para frente. E de vez em quando, você dá uma olhadinha. Dá uma olhada no retrovisor externo, no retrovisor interno, para ver se alguém está vindo atrás, quais são os, né? Mas o mais importante, sempre olhar para frente. Sempre olhar para frente, né? E para frente é que se anda. Por que você me fazendo essa pergunta? Tô te fazendo essa pergunta, Jorge, porque é o seguinte, você já tem 30 anos de mercado financeiro, de experiência, né? Inclusive, 30 anos de mercado financeiro, 30 anos de plano real, foi quando tudo começou, você já passou por vários ciclos econômicos, concorda? E nesses ciclos tem uma pergunta que nunca muda. Você vai receber clientes para investir com você. O que eles perguntam, Jorge? Sempre para você. Desde 1993, os clientes chegam lá e perguntam assim: qual é o melhor investimento? E em cima disso qual o investimento que rendeu mais? Nesse exato momento ele está olhando mesmo. o quê? Passado. O retrovisor. E qual que é o risco disso, Regi? Né? Por que a gente quer fazer esse alerta aqui hoje? Nós estamos em plena virada de ciclo econômico. Tanto que tem uma frase lá, e isso é um mal muito grande do brasileiro, olhar o passado, e o banco muitas vezes não orienta, muitas vezes... Essa frase vem pequenininha, né? Eu acho que ela devia vir maior. Maior, né? A CVM, a MIMA, Banco Central, eles obrigaram a mostrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Assim numa empresa, assim num investimento. Não é porque a tua empresa rendeu X% ano passado, ela vai render esse ano. Existem ciclos. E a Regi começou com a palavra começando ciclo. Que mudança de ciclo é isso, Regi? Nós estávamos... A gente veio de um período de pandemia, que a taxa de juros no país caiu para 2% ao ano. De repente, a inflação subiu, o Banco Central teve que correr atrás. Nossa taxa de juros foi para quase 14% ao ano, 13,75%. Isso traz para o brasileiro que é rentista, que gosta do 1% ao mês, traz conforto, traz tranquilidade, você não precisa fazer grandes manobras para ter o seu dinheiro muito bem rentabilizado. Porém, isso não dura para sempre e não deve durar, né, Jorge? Porque isso acaba destruindo o país, principalmente as empresas, que o custo do dinheiro fica muito difícil, contrata-se menos, cresce-se menos, o país estagna. Esse ciclo tem que parar em algum momento e voltar a cair. E a gente está exatamente nesse período de início de queda de ciclo de juros. Isso traz impactos para a rentabilidade do investidor daqui para frente. Mas no passado está cheio de fundos de investimentos, cheio de histórico de mais de 1% ao mês de rentabilidade sem risco. Perfeito. Hoje nós estamos gravando esse episódio aqui, a taxa de juros está em 11,25. Quando ele for ao ar, a taxa de juros já estará em 10,75. Essa é a expectativa muito do mercado, né, que o Banco Central vai cortar no dia 19 de março, mais meio ponto da taxa de juros. Nós teremos 8 reuniões, a primeira foi dia 31 de janeiro, nós teremos 8 reuniões durante o ano de 2024. Se o Banco Central cortar meio ponto por reunião, a gente fecha o ano com a Selic abaixo de 8. Então, o que a Regi está chamando a atenção, se você chega numa instituição financeira e tem muitos investimentos que irão vencer agora, LCI, LCA, CDB, vence e cai na conta. Você vai chegar para o teu gerente do banco, você vai chegar lá para o teu assessor e perguntar: o que foi que rendeu mais? Não. Eu tenho que perguntar o quê? O que vai render mais dentro do teu perfil de risco, dentro do teu perfil do investidor, dentro do teu nível de liquidez que você precisa. Nós já fizemos um episódio anterior falando sobre empreendedorismo.
falando sobre franquias, falando sobre riscos dentro desse negócio. E também temos riscos aqui. Se você não faz movimento nenhum, qual é o risco aqui, Regi? Deixo tudo pós-fixado, não toma nenhuma iniciativa. Deixo tudo líquido, chega final do ano, o que rendeu em 2023 14%, pode chegar quase a metade no final de 2024. Então, esse é o alerta que muitas pessoas não percebem. A gente está no mercado financeiro vivendo isso diariamente e as pessoas não estão atentas a esse movimento. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas não acreditam, porque é aquela questão, né? Você acredita muito naquilo que você vê. E você vê os números passados muito bons, principalmente na renda fixa pós-fixada. O que é renda fixa pós-fixada, Jorge? Acho que é interessante rapidamente a gente explicar isso. Você explica? Vamos lá. Então, hoje, grande parte do dinheiro que hoje em Curitiba, vamos falar em Curitiba que a gente mora aqui, trabalhamos aqui, nós temos na grande Curitiba região metropolitana, 25 bilhões em caderneta de poupança. Quer dizer, se a gente fechar o ano com a Selic em 7%, ou menos, abaixo de 8,5%, a poupança vai render 70% da taxa de juros. Sim. Significa o quê? Então, de 2021 para 2023, ficou contente, porque a taxa de juros veio subindo e você foi acompanhando o teu rendimento. Você chegou a 13,75%. Quando começou a cair agora, nós estamos falando que ela está em 10,75%, ela está rendendo cada vez menos. Então, você está junto com o mercado. Você não viu nenhum real negativo nessa estratégia de poupança, de CDB, Lindo. de LCI e LCA. Isso que o brasileiro gosta, daquela linha reta. Então você está pós-fixado junto com o mercado. Se o mercado, a taxa de juros subiu, você está junto. Se a taxa de juros caiu, você está junto. Porém, o risco que nós queremos chamar aqui, é que se você não faz movimento nenhum, e hoje as pessoas querem ter grande parte dos seus investimentos com liquidez. Poupança, em média, o saldo médio de poupança, Regi, é de 11 anos. Acho que já comentou isso em episódios anteriores aqui. A média que um investidor fica num investimento conservador desse, achando que vai precisar do dinheiro, 11 anos. E quantos ciclos nós tivemos nesse período em uma década? Sim. Nós saímos em 2016 da Selic de 14,25% para 2% em 2021 e depois em 2023 já estávamos com uma Selic de 13,75% e ela começa a cair agora. Então o que a gente quer chamar a atenção, como educadores financeiros, como profissionais do mercado financeiro, como professores universitários, é um convite. Que você esteja aberto para entender um pouquinho mais do mercado. Porque às vezes a gente fala, né, dos Estados Unidos, da Europa, e o investidor, o que tem a ver isso com o meu investimento aqui? Tem tudo a ver. E o ponto é que a gente não quer fazer um jogo de adivinhação. Você investir olhando para frente, você tem pistas de lugares onde se vai chegar, mas a gente não está fazendo aquele jogo de adivinhação. Aqui vai render, aqui não vai. A gente não está falando, principalmente se você precisa mesmo ter liquidez, que você não saia 100% da sua liquidez, mas que você tenha uma alocação inteligente para que, se você tem percentuais ali do seu dinheiro que não precisam estar de liquidez, que eles são para planos de longo prazo, eles podem sim ter alocações mais eficientes de forma a ganhar com o movimento de queda de juros. Mas isso não vai acontecer se você estiver olhando para o retrovisor somente para aqueles investimentos pós-fixados que renderam o mais de 1% ao mês que as pessoas gostam. Então, tem que olhar além de entender o ciclo econômico, e eu não estou dizendo para você ser especialista em ciclo econômico, mas para que você entenda que as coisas mudam, elas não ficam. A única certeza que a gente tem na vida, inclusive, é a mudança. E vai mudar, está mudando. A gente não quer que você seja especialista em ciclo econômico, mas você precisa entender que é preciso fazer ajustes no portfólio de investimentos. E esses ajustes, eles passam, Jorge, por alocar o seu dinheiro com base em planos. Certo? E esses planos de médio e longo prazos, eles podem sim se beneficiar desses movimentos, investindo em ativos que hoje, se você olhar o histórico, parece que eles não renderam tanto. Olha que louco. E é uma atenção que a gente chamou no episódio anterior, 1 ou 2 atrás aqui, se você é conservador ou você é leigo. Porque muitas vezes quando você responde o perfil do investidor lá, o nível de risco, às vezes dá conservador, a grande maioria dá conservador. Né? Só que quando a gente chega para uma conversa com os planos, com os objetivos,
a gente percebe que aquela pessoa não é conservadora, ela apenas desconhece o mercado. Então, ela é leiga em relação aos produtos financeiros. E esse é o nosso papel como assessores de investimentos. Meu e da Rede, que compartilhamos o dia a dia das 8 às 18 juntos, atendendo o cliente, entendendo a necessidade de caixa, de liquidez do cliente. E às vezes ele começa a compreender isso, é satisfatório. Uhum. Não, olha, eu não vou precisar tudo isso de liquidez, né? Uma parte eu posso travar por 1 ano, 2 anos, 3 anos. E por que travar a gente fala? Não é que travar que você não pode mexer. Você pode, porém, para você buscar uma rentabilidade melhor, para que você se proteja dessa queda de juros, hoje você pode sofisticar um pouco mais a sua carteira, né? Sim. Sair do tradicional CDB, LCI, LCA e buscar produtos mais sofisticados. E não estou falando que você tem que assumir risco na Bolsa de Valores, mas dentro mesmo de renda fixa. E tem um detalhe, né, Jorge? As pessoas a gente ainda tem uma rentabilidade de 2 dígitos, Comparando né? ao mundo A fora, gente tem uma taxa de juros de 2 dígitos ainda, isso é ótimo. Porém, o momento de fazer os movimentos para se preparar para algo que vai acontecer é antes desse algo acontecer. É agora, no momento em que a taxa de juros estabilizou lá atrás e parou de subir, e a gente ficou algumas reuniões do Copom com a taxa de juros no mesmo patamar e depois começou a cair, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Mas se daqui a 1 ano, talvez, você for buscar alguma modificação, olha, estava lá... na hora que o teu amigo contou, ganhei X%. Ganhei X%. Você vai querer vir atrás disso e o tempo já passou. Por isso que é o senso de urgência, a gente tem chamado isso para agora. Agora, se permita, né? Vá atrás, nos acione, manda uma mensagem para a rede, para mim. Olha, vocês falaram sobre sofisticar a carteira, sobre proteger, sobre queda de juros. Como que eu faço isso? Esse é o nosso trabalho como assessores de investimentos. É isso que a rede passa em sala de aula como professora universitária ou como palestrante, né? Então, queremos que você fique rico. Porém, tem muitos milionários empobrecendo, porque não fazem movimento nenhum de proteção dos seus ativos. Sim. É muito comum isso em fundos de previdência. O que tem de gente com fundo de previdência há 10, 15, 20 anos que nunca alterou o fundo, saiu do pós-fixado, foi para o pré, ou foi para o indexado, ou colocou um multimercado, porque não teve uma assessoria. E tem, né, Jorge? Você tocou nos fundos de previdência, são bilhões de reais que a maioria está posicionada em títulos de renda fixa pós-fixados. Muitos deles com rendimento já ineficiente, que não superam o CDI. E eu não estou falando que não superam o CDI em 1 ano, 2 anos. Estou falando em 14, 20 anos com rentabilidade ineficiente. E agora continuam pós-fixados. Eles vão continuar com uma rentabilidade ineficiente menor ainda. Antigamente você ganhava 80% de 14%. Em breve você vai ganhar 80% de 7, 8, 9, ou até menos. Né? Então, esse é o alerta hoje aqui que a gente quer fazer. Eu tenho que começar a rever os meus investimentos. E é um momento muito propício, agora nós temos o mês de março, hoje começam, hoje dia 15, a gente está gravando aqui dia 15, começa já as pessoas mexerem juntar a papelada para o imposto de renda, ela começa a tirar lá os extratos, você vai ficar contente com o rendimento do ano passado. Sim, mas que você não faz nenhum movimento hoje, o imposto do renda do ano que vem, por que que eu não... Puxa, meu patrimônio cresceu menos. Ou está rendendo menos, né? Puxa, eu tinha lá 100 mil, rendia 13 mil por ano, e agora está rendendo 7, 8 mil por ano. Quer dizer, eu estou abrindo mão. Esse é o risco maior, não fazer nada. E a ideia de você trabalhar o seu dinheiro de uma maneira eficiente, surfando a onda que os ciclos econômicos nos trazem, ela não é uma ideia de fazer isso de qualquer maneira. Tem método, tem forma para fazer isso e precisa muito vir de uma conversa alinhada com o porquê você está investindo. Esse é o primeiro passo. Propósito. Se você detectar que dentro daquele dinheiro que você está investindo, que você está guardando, que é para o seu futuro, você já tem o plano bonitinho do que é o curto prazo, o que é a tua reserva de emergência. Jorge, eu posso mexer na reserva de emergência que é pós-fixada e colocar, por exemplo, em um título IPCA+? Posso fazer isso? Não faz sentido nenhum. Não. Então, tem parcelas do seu dinheiro que vão continuar na renda fixa pós-fixado e paciência, vai render menos, porque o propósito dela não é ganhar dinheiro. Não é alavancar patrimônio, né? O propósito é te proteger.
Se você for continuar na renda fixa pós-fixada, o que você tem que fazer para ganhar dinheiro? Vou dar uma dica de uma estratégia aqui. Procurar ativos que paguem percentual maior de CDI. Mas tem uma classe de renda fixa, os pré-fixados, os indexados à inflação, que esse sim, ou você trava ganho alto agora, por um bom período lá na frente, ou você ganha com o movimento de queda. Veja, eu não falei de ações, não falei de fundos imobiliários, não falei de renda variável, estou falando de coisas para pessoas que têm um perfil conservador para colocar partes do seu patrimônio nessa estratégia, porque isso leva à rentabilidade média. A gente não olha rentabilidade, olha também, mas não olha num todo a rentabilidade por produto, a gente vai olhar a rentabilidade média de um portfólio e por um período, às vezes um ano. Então tem que ter método para isso. E muita gente, a gente entende que tem dificuldade de fazer esse método acontecer. E quais são os ativos de renda fixa que eu tenho hoje, né? Se a gente chega numa consultoria, numa conversa hoje, tem ativos, por exemplo, eu sou fã do Tesouro Direto porque é o produto mais democrático. Acho que já falei várias vezes dele aqui. Quem investe R$30, quem investe R$1 milhão tem a mesma taxa, a mesma rentabilidade. E é um produto que ano passado deu 21% de retorno contra 12% do CDI. Olha só, juros continua caindo ainda, né? Quer dizer, reforçamos, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a probabilidade disso acontecer no momento de queda, ter ágil nessa estratégia é muito alta. É isso que você ensina na faculdade, nos seus alunos de pós-graduação, é isso que eu ensinava para os meus alunos na pós-graduação, na graduação. Quer dizer, por que não você se permitir ouvir o que o mercado está fazendo diferente? Mas como a Regi falou, eu vim de banco, o que as pessoas falavam muito? Mas o gerente é tão bonzinho comigo, vou tirar o dinheiro de lá, ele diz que tem meta para cumprir, Regi. Ele é tão bondoso, ele me manda parabéns no aniversário, serve um cafezinho lá na agência. Só que esse cafezinho tá te saindo caro. caro. Custa caro. Ou então pode acontecer em muitos casos de assim, ter vencido os seus papéis, porque é outro ponto que eu sempre falo, né, Jorge? Se a gente está num ciclo de alta, dá para tentar alongar os papéis para você ter vencimentos mais distantes para você aproveitar aquelas taxas mais altas por mais tempo. E tem muitos vencimentos que estão começando a acontecer agora. Na hora de reinvestir, você vai chover de oferta e de oportunidade que são apresentadas olhando para trás. E aí, meu amigo, minha amiga, pode ser que você esteja tomando uma decisão, não necessariamente de um ativo ruim, mas um ativo que não vai mais te entregar aquele bom resultado. Vai deixar dinheiro na mesa. Vai deixar dinheiro para trás, porque não tem o método correto para alocar o seu dinheiro na hora certa. Então, qual que é o alerta? Estamos no mês de março, tem tempo ainda, taxa de juros ainda está em 2 dígitos, provavelmente vai fechar o ano em 2024 com 1 dígito só, que você tem oportunidade. Essa é a expectativa, né? A gente trabalha com expectativas, dentro do boletim Focus sempre do Banco bom Central. lembrar. Exatamente, né? Não fazemos projeções, a gente comenta as projeções econômicas. Mas quer saber mais? Gostou? Venha tomar um café com a gente. Marca comigo, marca com a Regi. Né? Me explica um pouco mais. Meu dinheiro está lá no banco, meu dinheiro está nessa estratégia. O que eu posso fazer para proteger e alavancar meu patrimônio? É isso aí. Regi. Perfeito, Jorge. Fechamos mais um episódio. Acho que passamos um recado bem importante para o 10º episódio. Acho que é um episódio marcante aí, vale a pena. Fechamos aqui. Forte abraço. Não esqueça de compartilhar, curtir, mandar o feedback, é muito importante para nós. Recomenda para o seu amigo, para o seu parente, para aquela pessoa que você acha que esse conteúdo possa fazer a diferença na vida dela. Um joinha para nós faz muita diferença lá. Também. Forte abraço. Um abraço. Até mais.